Bom dia, turma! Turma querida do meu quinto ano, meus amores. Hoje, quarta-feira, 21/10/2020, né? Hoje nós vamos estar com a nossa aulinha de matemática, tá certo? Onde na nossa temática nós estamos com espaço e forma, trabalhando essa temática espaço e forma, e nós estamos aprendendo as características das figuras planas, não é? Na aulinha de segunda-feira foi apresentada as características de algumas figuras planas e hoje nós também vamos estar dando continuidade nessas características. Só que hoje nós vamos estar dando uma ênfase maior nas características das figuras planas dos triângulos, né? Retângulo, losango e quadrado. Por quê? Porque na atividade proposta de vocês precisarão compreender as características existentes nessas figuras planas, tá bom? E também a tia Leidiane precisa explicar para vocês algumas palavrinhas que vão estar presentes na atividade de vocês e também vai estar dando ênfase maior no vídeo anexo, tá certo? Mas que vocês precisam compreender. Nas figuras, né? Tem figuras planas, tem imagens, né? Figuras planas que elas apresentam lados congruentes. Vocês já ouviram falar nesta palavrinha, lados congruentes? Então, a tia Leidiane vai explicar para vocês. O que são lados congruentes? São aqueles lados, são aquelas figuras que apresentam o mesmo tamanho de lados e também possui todos os seus ângulos iguais, ou seja, aquela figura que apresenta todas as medidas iguais e os seus ângulos também, ok? O que são lados paralelos? Lados paralelos são aquelas linhas que tendem a seguir uma reta, mas elas nunca se cruzam, ok? São linhas que nunca vão se cruzar, elas vão seguir, né? Ter um segmento de reta, irem numa linha reta e nunca se cruzam. E os lados perpendiculares já são o contrário. São aquelas linhas que em um determinado momento elas vão se cruzar e formar um ângulo de 90 graus. E agora vocês vão assistir um vídeo anexo que vocês irão compreender com exemplos de imagem, com exemplos de figuras planas, isso que a tia Leidiane acabou de falar. Figuras que irão apresentar lados paralelos, figuras que irão apresentar lados congruentes, figuras que irão apresentar lados perpendiculares. Por que é importante eu assistir o vídeo sem avançar? Para mim compreender, para mim saber responder a minha atividadezinha, tá certo? E também prestando atenção nas características das figuras que serão apresentadas para vocês, ok? Vamos lá assistir. As figuras geométricas planas possuem apenas largura e comprimento. Elas são bidimensionais, apresentam duas dimensões. As figuras planas são classificadas basicamente em círculos e polígonos. Os círculos são figuras formadas por uma circunferência. Observe essas imagens. Agora vamos observar o contorno delas. Todas elas formam um círculo. Já os polígonos são figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado por segmentos de reta e são classificados de acordo com o número de lados. Tri significa 3. Triângulo possui 3 lados
e 3 ângulos. 1, 2, 3. Observe essas imagens. Todas elas possuem um contorno de um triângulo. Quadri significa 4, látero, lado. São figuras com 4 lados, como o trapézio, o quadrado, o paralelogramo, o losango e o retângulo. Agora vamos aprender sobre figuras congruentes. Duas figuras são congruentes se elas possuírem a mesma forma e tamanho. Observe essas duas figuras, são 2 pentágonos, possuem 5 lados e com o auxílio de uma régua eu medi seus lados. E observamos que todos os lados são iguais. Podemos até sobrepor uma imagem à outra. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre figuras planas. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Os quadriláteros, eles subdividem-se em paralelogramos, que possuem 2 pares de lados paralelos, e não paralelogramos, possuem apenas um par de lados paralelos. Então, o que são esses lados paralelos que a prof falou anteriormente? Nesse paralelogramo, na primeira figura, nós temos 2 pares de lados paralelos, né? O primeiro e o segundo lado paralelo. Na outra figura, que é um não paralelogramo, nós temos 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, né? Por que eles são não paralelos? Porque se eles continuarem, eles vão em algum momento se cruzar. Então, eles são não paralelos. Então, vamos lá. Quem são os quadriláteros paralelogramos? Se você falou quadrado, losango e retângulo, você acertou. Agora, nós vamos falar sobre os quadriláteros não paralelogramos, os trapézios. Trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno. Então, falando dos paralelogramos, nós temos o quadrado, retângulo, o losango. O quadrado, ele tem os 4 lados iguais, né? Este e este. São 4 lados iguais. O retângulo, ele tem 2 lados opostos iguais, né? Estes e estes também. O losango, ele também tem os 4 lados iguais. Como a gente está vendo aqui, né? Os 4 lados também são iguais. Agora, turminha, nós vamos para a nossa proposta de atividade. Na nossa proposta de atividade, vocês irão estar abrindo o livrinho de vocês, Estruturado mais PAIC, volume 2, tá bom? Prestem atenção, que a tia Lediane está recebendo a atividade errada. Então, a tia Lediane pede novamente para o aluno assistir o vídeo e prestar atenção qual é a página. É o livro estruturado de matemática, volume 2, páginas 52 a 54, ou seja, 52, 53, 54. Quais são as questões? Vocês irão fazer a questão 1, 2, 3. Ok, meus amores? E para o nosso estudo da tabuada, vocês vão estar estudando a tabuada da multiplicação, casinha 7 e casinha 8, tá bom?
E não se esqueça que no final do vídeo vai estar apresentando para vocês uma situação problema. E as situações problema que a tia Leidiane está apresentando para vocês são situações problema contemplando mais de uma operação. Ou seja, tem situação problema que vocês vão estar resolucionando, que vai ter continha de mais com continha de menos, continha de vezes com continha de mais, continha de divisão com continha de mais, continha de menos com continha de divisão, continha de menos com continha de multiplicação e assim vice-versa. Ou seja, são situações problemas contemplando mais de uma operação. Ok? Então, leia o enunciado, veja o que aquela situação, problema está querendo de vocês, faça as anotações lá para vocês conseguirem decifrar, para vocês conseguirem resolver os cálculos. A tia Leidiane não quer apenas o resultado, a tia Leidiane quer a fotinha com o cálculo, tá bom? Então, para nossa proposta de hoje de matemática será 3. Atividade no livrinho mais Paica estruturado, volume 2. Estudo da tabuada, casinha 7, casinha 8. Retorno da situação problema, tá bom, turminha? Tia Leidiane quer todos obedecendo essa proposta para vocês serem os contemplados, os a ganhar a premiação da maleta viajante, tá bom, meus amores? Um beijo. Tenham todos um excelente dia. Aguardem o retorno da correção. Mandem como vocês se saíram naquela atividade. Tá bom, turminha? E qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV. Tchau, tchau, meus amores. E fiquem todos na santa proteção de Deus.